Olá, tudo bem? Meu nome é Alcione de Oliveira dos Santos, sou pesquisadora colaboradora no Laboratório de Virologia Molecular da Fiocruz, docente das Faculdades Integradas Aparício Carvalho. E hoje eu estou aqui para falar com você sobre sistema imunológico. Isso mesmo! E aí, me conta, você sabe como o nosso organismo se defende contra agentes invasores? Então, o nosso sistema imunológico é um conjunto de órgãos, células e moléculas que atuam de forma coordenada para defender o nosso organismo contra micro-organismos patogênicos. Desse modo, nós temos dois tipos de imunidade. A imunidade inata, que é o tipo de imunidade que o indivíduo já nasce com ela, e a imunidade adquirida, que é aquela imunidade adquirida ao longo da vida. A nível de características, podemos falar que a imunidade inata é uma resposta imunológica rápida. Isso porque o indivíduo já nasce com ela e, mediante contato com o micro-organismo, ela já está pronta para atuar. Diferentemente da imunidade adaptativa, onde o sistema imunológico ele leva em média 7 dias para produzir uma imunidade. Comparando esses dois tipos de resposta imunológica, a gente pode destacar duas principais características: a especificidade e a memória imunológica. Quando a gente fala de imunidade inata, a imunidade inata ela tem como característica ser pouco específica. Ela atua de forma geral contra classes de micro-organismos, diferente da imunidade adquirida, que tem uma ampla, uma grande especificidade, consegue atuar de forma específica contra cada espécie de micro-organismo. A nível de memória imunológica, a imunidade inata não tem memória imunológica. Isso significa que, independente do contato, pode ser o primeiro, o segundo, o terceiro contato, a imunidade inata ela atua com a mesma intensidade. Diferente da imunidade adaptativa, que possui memória imunológica e em contatos posteriores ela atua de forma mais rápida e mais específica. Isso porque a imunidade adquirida ela tem memória imunológica. Então, após esse primeiro contato, em contatos posteriores, ela consegue produzir, em média, aquela resposta que seria em 7 dias, ela consegue produzir, em média de 3 dias, uma resposta imunológica. A nível de componentes celulares, nós podemos destacar dentro da imunidade inata os fagócitos e as células NK. Os fagócitos são macrófagos e neutrófilos, cujo o mecanismo efetor é a fagocitose. São células que têm a capacidade de reconhecer o agente invasor, fagocitar e destruir. Diferentemente da célula NK, cujo seu mecanismo de destruição é lisicelular. A célula NK, a célula natural killer, ela consegue identificar uma célula infectada, ela libera grânulos e esses grânulos vão destruir essa célula infectada. E assim nós temos os dois principais mecanismos de destruição da imunidade inata, fagocitose e lisicelular. A nível de imunidade adquirida, nós temos duas principais células atuando. Os linfócitos B, que vão mediar a chamada resposta imune humoral, onde ocorre a produção de anticorpos, e os linfócitos T, que vão mediar a chamada resposta imune celular. Os linfócitos B, eles vão reconhecer micro-organismos extracelulares. Então, quando o linfócito B reconhece esse micro-organismo extracelular, ele é ativado, ele produz anticorpos e esses anticorpos vão atuar eliminando esse micro-organismo, mediando a eliminação desse micro-organismo. Diferentemente dos linfócitos T. Esses linfócitos T, eles se dividem em duas principais subpopulações. Os linfócitos TCD4, chamados também de linfócitos T auxiliares, e linfócitos TCD8, também chamados de linfócitos T citotóxicos. O TCD4 é aquela célula que, quando ativada, vai liberar mediadores, vai liberar citocinas, e essas citocinas elas são responsáveis por coordenar a resposta imunológica.
diferentemente do linfócito TCD8. O TCD8 é aquela célula que atua principalmente em infecções contra patógenos intracelulares, como, por exemplo, infecções virais. O linfócito TCD8 ele tem a capacidade de reconhecer a célula infectada, libera grânulos e esses grânulos vão atuar então lisando, destruindo a célula infectada. Dessa forma, os linfócitos B atuam contra micro-organismos extracelulares e os linfócitos T atuam contra micro-organismos intracelulares. E é dessa forma que o nosso sistema imunológico coordena essa defesa contra micro-organismos patogênicos. Resposta imunológica aos vírus. Primeiramente, a gente precisa conceituar o que são vírus. Na literatura básica, a definição de vírus é parasita intracelular obrigatório. Isso mesmo, né? Os vírus, para se replicarem, eles necessitam de uma célula hospedeira. Isso porque os vírus eles são formados apenas por proteínas e ácidos nucleicos, basicamente. Então, eles não têm o aparato enzimático necessário para realizar a sua replicação. Partindo desse princípio, quando o vírus ele entra no organismo, nós temos então um tipo de resposta imunológica direcionada contra esse tipo de micro-organismo. Na imunidade inata, por exemplo, nós temos dois principais componentes que vão atuar na defesa contra o vírus. A primeira é uma molécula chamada interferon tipo 1. O interferon é uma molécula, é uma citocina que quando o nosso sistema imunológico reconhece vírus, recebe esse estímulo, essa célula do sistema imunológico ela secreta, ela produz esse interferon tipo 1. Esse interferon tipo 1, por sua vez, vai atuar em células vizinhas, induzindo essas células vizinhas a um estado antiviral, ou seja, o vírus ele não consegue se replicar nessas células. Ainda na imunidade inata, um outro mecanismo específico contra vírus são as células NK. As células NK, células natural killer, são células que conseguem reconhecer, identificar a célula infectada. Assim, essas células NK liberam seus grânulos, liberam seus componentes que vão induzir lise dessa célula infectada por vírus. A nível de imunidade adaptativa, a principal célula que vai atuar numa defesa contra vírus são os linfócitos T citotóxicos. Os linfócitos T citotóxicos, os linfócitos TCD8, são células da imunidade adaptativa que vai atuar na infecção viral. Podemos dizer que esses linfócitos são as principais células da imunidade adaptativa que vão mediar essa resposta imune contra vírus. Isso porque os linfócitos TCD8, eles têm a capacidade de reconhecer esses micro-organismos intracelulares e uma vez ativado eles liberam grânulos e esses grânulos vão destruir o vírus que está ali dentro da célula. Porém, a gente não pode esquecer que o vírus ele entra na célula para se reproduzir. Após, ele sai da célula hospedeira para infectar novas células. E nesse período, nessa fase extracelular, os linfócitos B também são importantes nessa resposta imunológica. Isso porque os linfócitos B ativados, eles secretam anticorpos e esses anticorpos vão atuar neutralizando os vírus e assim os vírus não conseguem interagir com receptores na superfície da sua célula-alvo, bloqueando assim o processo de infecção viral.